a gente tem aí, ó, o chefe do departamento médico do Flamengo falando sobre o Rodrigo Caio em entrevista à Flá TV. Ele fala que vai iniciar a pré-temporada com o grupo, fazendo atividades físicas, controlando cargas, mas estará treinando com o grupo. Tá? Ele teve problemas físicos durante 2022 e atuou apenas em 12 partidas na temporada, mas a gente avisou, quem acompanha a gente aí fala assim, Papa, você avisou mesmo no Tropa Rubro-Negra, a gente avisou que ele voltaria treinando junto com o grupo e que tinha chance de ter um ano muito melhor em 2023. Quem acompanha o Tropa Rubro-Negra sabe que a gente tinha falado sobre isso do Rodrigo Caio, agora se confirma, né? Então, o time aí se reapresentou nessa segunda-feira, mesmo com algumas baixas, né? O Arrascaeta, o Varela, o Pedro, o Everton Ribeiro. Os uruguaios voltam no dia 2, Everton Ribeiro e Pedro dia 4. E aí, segunda e terça, os primeiros dias, aí, segunda e terça, são focados aí no físico dos atletas, né? Os jogadores serão divididos aí em 2 grupos, enquanto um realiza atividades na academia, o outro passa por avaliações com a comissão, tá? Essa situação aqui que incomodou muitos torcedores do Flamengo, que foi uma lista que a Sport TV, a Seleção Sport TV, fez avaliando os clubes na temporada de 2022 do futebol brasileiro. O André Rizek, o pessoal lá do Seleção Sport TV. Olha, isso aí pra mim chega a ser perseguição, chega a ser sacanagem, falta de respeito. Colocaram os clubes que brilharam, né? Clubes que brilharam em 2022. Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro, campeão da Série B. O Palmeiras, campeão brasileiro. E aí não foi bem, né? Tudo bem, brilhou, o Palmeiras brilhou. O Cruzeiro, pensando que voltou para a Série A, né? E foi bem na Série B, beleza. Eu acho que o Cruzeiro foi bem. Palmeiras brilhou sim, o Cruzeiro foi bem, né? Subiu para a Série A. Aí não foi bem, eles colocaram Cuiabá, Goiás, Botafogo, América Mineiro, São Paulo, Fortaleza, Atlético Paranaense, Flamengo, Corinthians, Fluminense e Inter. Vocês estão de sacanagem? O Inter e o Fluminense ganhou um Carioca, beleza. Foi bem, ok. Atlético Paranaense chegou na final da Libertadores, foi bem, ok. O Corinthians chegou na final da Copa do Brasil e quartas da Libertadores, foi bem. Tá? Ficou no G4, foi bem. Fortaleza foi bem, beleza. Agora, Botafogo, Cuiabá, Goiás, América Mineiro, São Paulo. E aí vocês vêm falar que foi bem e bota o Flamengo na mesma prateleira do foi bem. Vocês estão de brincadeira, né? Vocês só podem estar de sacanagem, não é possível. Então o Léo Pereira falou, né, sobre um dos principais jogadores da zaga do Flamengo, falando sobre o Flamengo em 2022. A expectativa é a melhor possível, se dedicar bastante nessa pré-temporada, 2023 no caso. Vamos ter um mês até a Supercopa, a primeira final, então se preparar bem, fazer o próximo ano tão especial como foi em 2022, falou aí a Flá TV, tá? Também passar para vocês aqui com relação a outras declarações que a gente teve aí na Flá TV. A gente teve o Marcos Braz falando sobre algumas situações, como por exemplo a questão do Gerson, né? Também tivemos o Ayrton Lucas. Vou pegar aqui logo a do jogador do Ayrton Lucas, né, que falou a Flá TV nessa reapresentação do Flamengo. As férias sempre são importantes para a gente recuperar as energias, as forças junto com a família. Já vinha treinando, agora é seguir a pré-temporada e este ano conseguir mais títulos. Fiquei muito contente de ter finalizado a renovação com final feliz, então espero que seja mais uma grande temporada e que no final a gente possa estar conquistando títulos, porque é isso que fica marcado na história do clube, né? E tem ficado aí marcado na parede do ninho do urubu também, né? É importante a gente falar aqui. O Marcos Braz, então, falou à Flá TV sobre o Gerson. A gente tenta fazer essa contratação.
é muito difícil. A gente já deixou isso claro. Embora outras pessoas não apresentem esse tema dessa maneira. Mas acho que eu, o Bruno Spindel, o Flamengo, temos o dever de ficar até o final, mesmo que isso exponha uma não contratação dele, porque eu acho que é um jogador que merece, é um jogador que tem uma grandeza, e também quer voltar, né? Ele deixa isso claro para qualquer um. A gente está fazendo todos os esforços, tá? Ele falou também sobre outras contratações. Evidente que a gente acredita que vamos conseguir fazer uma outra contratação ainda logo na primeira semana, né? Logo na primeira semana de janeiro, tá? Então ele deixando claro aí que acredita que logo no começo de janeiro, que deve ser o Agustin Rossi, né? Deve conseguir aí uma contratação. Então, passar para vocês aqui com relação a questão também a gente vai falar do mercado, mas passar aqui das mudanças para a Copa do Brasil 2024. A classificação para a Copa do Brasil não será mais pelo ranking de clubes, e sim pelo ranking de federações. Sendo assim, as federações melhores colocadas terão mais vagas e distribuirão nas suas competições estaduais as vagas, tá? Rio de Janeiro e São Paulo, que são federações mais bem colocadas, terão direito a 6 vagas via competições locais. Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná a 5 vagas. Ceará, Goiás, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso, Pará e Maranhão a 3, enquanto os demais estados apenas 2 vagas, tá? Lembrando que 12 clubes seguirão com direito a entrar já na terceira fase da Copa do Brasil. São eles os representantes do país na Libertadores, além dos campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B de 2023, tá? Então esses clubes entram na terceira fase da Copa do Brasil. Se essa lista não preencher as respectivas vagas, as restantes serão distribuídas no Campeonato Brasileiro. Beleza? Deu para entender? É isso. Nova forma aí de 2024 de vagas para a Copa do Brasil. Falar do Juan Quinteiro, né, de 29 anos, que chegou a ser ventilado aí no Flamengo. Jornalistas lá da Argentina falaram que o Flamengo era favorito para contra-ataque, que teria feito proposta. Falam também do Carlos Alcaraz, que o Flamengo teria feito proposta. Eu conversei com fonte ligada à diretoria do Flamengo, que me garantiu que não teve proposta pelo Juan Quinteiro, tá? É um dos jogadores que o Flamengo tem que o sim do Flamengo e a diretoria, o departamento de futebol avalia, mas que não teve proposta pelo Quinteiro. Com relação ao Alcaraz, eu perguntei e essa pessoa falou assim, sobre esse aí, você sabe que a gente não costuma comentar sobre jogadores que estamos negociando. Então, a gente sabe que podemos ter alguma situação envolvendo aí o Alcaraz, e com relação ao Quinteiro, segundo essa fonte, não teve proposta ainda por ele, tá? Perguntei também com relação ao Gerson, confirmou aí o que o Braz estava falando, falou, olha, só que essa pessoa que eu falei já está um pouco mais otimista, tá? Acredita que possa ter alguma notícia positiva do Olympique de Marseille, porque o Flamengo aceita ir além um pouquinho, né? Aumentar um pouquinho, fazer um meio termo ali com o Olympique para conseguir fechar com o Gerson. O Olympique também está com pressa para resolver isso, então ele está otimista. Conversei com outro que está pessimista, que acha que vai ser difícil contratar. A gente sabe que tem aí engatilhado o Agustin Rossi e outras contratações também que o Flamengo avalia, mas tem gente pessimista, tem gente otimista. Eu tenho certeza que o Flamengo... primeiro, a certeza que eu tenho é que o Flamengo está bem servido em tudo, que a questão do goleiro é o que me preocupa, porque o Diego Alves saiu e o Hugo pode sair. Mas o restante, o Flamengo está com um elenco fortíssimo e não vai ter problema, no caso, para a temporada de 2023. Também passar para vocês aqui que 2 locais já estão sendo analisados para serem o palco da final da Copa Libertadores 2023, segundo o repórter Sérgio do Bocage, né?
A Colômbia, que a gente já tinha trazido para vocês aqui, ainda sem um estádio específico, eles até avaliam lá Barranquilla, né, o estádio do Júnior Barranquilla, que eu já fui 2 vezes lá, e o Monumental de Núñez, em Buenos Aires, tá? Então, são 2 possibilidades. Ou Colômbia ou Argentina, segundo o Sérgio do Bocage. A gente tem essas notícias todas aí que a gente passou para vocês. Eu sinceramente, torço muito para que seja num local que tenha condição de fazer a Libertadores acontecer de forma tranquila, sem aquela confusão, de não ter capacidade para hospedagem, aquilo tudo atrapalha demais. Se tiver que ser na Argentina, o grande problema de ser na Argentina é uma final brasileiro contra argentino, né? E aí eles levam a vantagem de jogar em casa. Apesar de que eles vendem meio a meio e tal, mas tem a pressão do local, tem uma série de coisas que favorecem quem está jogando em casa. Mas se for pensar assim, o Palmeiras foi campeão em 2020 no Maracanã, e por mais que o Rio de Janeiro não seja a cidade que eles moram, mas é do lado, podia vir de carro, estava na pandemia, não teve praticamente nenhum torcedor no estádio, tiveram alguns escolhidos ali, mas de qualquer forma, se não tivesse a pandemia, podia-se dizer, né, que o Palmeiras levaria uma vantagem. Só não teve essa vantagem porque foi Palmeiras e Santos, então o Santos também poderia vir. Mas se a final fosse contra um argentino, um paraguaio, etc., é a questão de sorte, né? Nesse ano, sorte e competência do seu time chegar na final e aproveitar essa oportunidade que teve aí. Então, é o que eu falo, tem que ter essa competência para chegar na final, e se chegar, lógico, vai estar aí favorecido nessa questão.